Olá, eu sou Marcel Vermont Vieira, sou natural de Joinville, estudei arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Paraná, onde ainda peguei a geração de grandes mestres, né, da arquitetura curitibana e paranaense, como Jaime Lerner, Domingos Mongestabes, a Maria Luísa Pierre Martiri, Elton Gama, enfim, grandes arquitetos aí que foram responsáveis pelo planejamento urbano de Curitiba e também por grandes projetos de edificações, especialmente grandes edificações institucionais, né, que eram bem o perfil da arquitetura modernismo, isso já no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Quando eu me formei, eu já trabalhava como pesquisador para o CNPq, uma bolsa de atividades de pesquisa, e então no meu primeiro ano de atividade eu voltei para Joinville, continuava desenvolvendo as atividades de pesquisa relacionadas à universidade e abri meu escritório. Foi nesse primeiro ano que aconteceu o Plano Collor, né? E no Plano Collor o dinheiro de todo mundo foi confiscado, né? Os mais velhinhos aí já vão lembrar dessa história. E então houve uma grande paralisação, né? O país parou porque todo mundo ficou com o recurso confiscado e os investimentos foram interrompidos. Eu aproveitei esse período, vendi meu carro e fui viajar, né? Fiz uma viagem, um mochilão, como a gente diz, passei alguns meses viajando pela Europa, aproveitando que o câmbio era bastante favorável e vendo ao vivo, né, os exemplos que eu tinha estudado no meu período de faculdade. No final do ano retornei e continuei aqui com as atividades, pegando já a retomada. Acho que assim, na primeira fase da minha vida profissional, tem algumas coisas que são marcantes, né? Primeiro que havia essa demanda pelo encontro. Então a gente tinha, tanto no CAJ e no IAB, né, no Instituto de Arquitetos do Brasil, as reuniões semanais. O IAB era a segunda, o CAJ era as terças. Né? Elas aconteciam ali na rua Otto Bem. E nessas reuniões a gente acabou conhecendo os profissionais da cidade e sendo conhecido também. Então havia, né, muita camaradagem, muita troca ali, e desse período ficaram grandes amigos que estão até hoje, né? Curiosamente, alguns trabalham comigo, como o Marco Chanello, que trabalha lá na prefeitura, outros já se aposentaram, mas estão por aí. Então a gente encontra, enfim, o Bittencourt, que está sempre aqui no CAJ, né? Estava aí na última reunião que eu estive presente, e tantos outros, né? Não dá para enumerar, mas que a gente acabou conhecendo. Então, acho que isso é um fato que era diferente naquela época do que há hoje em dia, porque todo mundo acabava se conhecendo nos eventos e nessas reuniões, tanto do Instituto dos Arquitetos quanto do CRJ. Nesse período ali, começo dos anos 90, eu desenvolvi atividades em Joinville e Florianópolis. Eu já tinha feito em Joinville o projeto do Hotel Germânia, né? Foi o meu primeiro projeto mais significativo e esse projeto foi também um grande aprendizado. E depois eu comecei a fazer alguns edifícios em Florianópolis, em Canasvieiras e Jurerê. Tinha um boom lá da construção civil nos balneários da ilha, eram prédios aí de 3, 4 pavimentos e tal, havia muito capital argentino, os argentinos vinham para cá com dólares, né, já valorizados, e compravam esses imóveis que para eles eram muito baratos, e havia um movimento muito grande de construção civil. Então fiz lá uma meia dúzia de prédios em Florianópolis, também foi um período de muito desenvolvimento. Foi muito bacana também por estar trabalhando com empresas de lá, né? Então, projetos de engenharia, de instalações elétricas, hidráulicas, estruturais, feitos por profissionais locais em Florianópolis e fazendo outros projetos aqui em Joinville. Acho que
tem alguns marcos aí nesse período também, que foi o início do núcleo de arquitetura da CIG, aonde essa agremiação dos profissionais tinha uma objetividade maior e tinha uma visão de aperfeiçoamento e de profissionalização. Então, através dos núcleos setoriais, a gente passou a realizar uma série de capacitações, de treinamentos, cursos, desde formação de preço, escolha de software e uma série de outras atividades, né? Elaboração de compras de material em conjunto, visitas técnicas. E desse período saíram várias coisas interessantes. Saiu uma viagem em 1993 para a Europa, onde participaram dezenas de profissionais aqui de Joinville, de arquitetura e engenharia, né? Inclusive a gente conseguiu, com o apoio do Sebrae, tinha até um financiamento da Caixa Econômica com juros baixos, para que as pessoas pudessem participar, porque a gente criou um roteiro com várias feiras na Europa, a Feira de Bolonha, a Batmate em Paris, e aí eu acho que foram uns 40 profissionais aqui de Joinville, em final de 1993, fazer essa viagem aí. E depois, em 94, eu fui, junto com o Walter Zibat, selecionado para fazer o estágio na Câmara de Artes e Ofícios de Munique. Então, eu fui morar no segundo semestre na Alemanha e fiquei um período lá, trabalhando no escritório de arquitetura do Clay Lovrich, e foi uma experiência muito interessante, porque, na verdade, muita coisa que a gente ainda não vê no Brasil já era praticada lá, tá? E outras coisas que aqui ainda são raras ou são novidades, lá já eram bastante corriqueiras. Vou dar um exemplo: reboco projetado, tá? Uma série de ferramentas, instrumentos, a própria organização do trabalho, tanto do projeto quanto dos serviços, né, que compõem a execução da obra. A gente teve uma experiência assim, muito interessante de fazer esse acompanhamento no dia a dia, de fazer a vivência, de ter realmente uma imersão naquele ambiente para entender como é esse comportamento. Também nesse período eu tive, acho que uma outra série de projetos marcantes, que foram os projetos das lojas Saufer, né? A rede de lojas Saufer tinha umas poucas unidades aqui em Joinville e Blumenau, e os irmãos Cleiton e Cláudio Saufer, né, estavam assumindo a gestão e com um plano bastante arrojado de expansão da rede. E nesse momento, então, a gente criou toda a padronização, desde a comunicação visual, setorização da loja, todas as técnicas de vendas, tudo que você possa imaginar, né? Como colocar uma oferta, crediário, iluminação, atendimento, distribuição. Depois criou-se novas modalidades de loja, como as lojas virtuais, que na época eram físicas, mas dentro da loja o cliente podia escolher seus produtos no computador, assistido por um vendedor treinado para mostrar para ele os produtos. E também foi um período de aprendizado muito interessante. Eu fiz no escritório, acho que mais de 100 lojas para a Saufer, nesse período ali, do final dos anos 90, e depois eles criaram, né, uma in-house lá, criaram uma estrutura própria. E chegaram eu nem sei mais, foi mais de 300 ou a 600 lojas, né, mas a rede se expandiu bastante, até fundir lá com a Ricardo Eletro e tal, com a máquina de vendas, e sempre seguindo, né, ou desenvolvendo aquele projeto que a gente criou, que foi um projeto modelo muito bem sucedido e que foi evoluindo ao longo do tempo. Então também foi um período muito interessante. Acho que essas duas experiências, tanto na Saufer quanto essa experiência de vivência na Alemanha, trouxeram uma característica do meu trabalho que perdura até hoje, né?
mas que foi central assim no desenvolvimento de projetos ao longo da minha carreira, que é nunca colocar num projeto alguma coisa que você não soubesse exatamente como vai ser construída, como vai ser elaborada, né? Hoje se fala em BIM, então a gente praticava o BIM antes de ter o computador. A gente já fazia toda a parametrização, especificação, né? E também o rigoroso segmento, né, de normas técnicas, padrões. Isso acabou direcionando na parte do escritório o meu trabalho para o atendimento preferencialmente para empresas, né? A gente sempre teve o atendimento diversificado, também clientes pessoa física, projetos de decoração, de interiores, de arquitetura de interiores, design, mas assim, o foco principal ao longo da carreira foram as grandes empresas. E aí eu posso citar, né, aqui de Joinville, eu trabalhei para a Manco, eu trabalhei para Embraco, né, hoje é Nidec, trabalhei para Tupi, né, e fazendo uma série de projetos, tanto da partes administrativas, a introdução de inovações nos ambientes de trabalho, com as novas práticas empresariais, como o WCM e outros processos, né, de qualidade dentro da indústria, de capacitação de mão de obra e de governança, né? Então, desde salas para auditores, quando a empresa tinha ações negociadas na Bolsa de Valores, onde você tem que criar toda uma sistemática para que ocorra o acompanhamento e fiscalização das atividades da empresa. Enfim, a infinidade de espaços que compõem, né? Se imaginar uma empresa como a Tupi, aqui em Joinville, só na unidade de Joinville são mais de 220 mil metros quadrados. Então, a infinidade de demandas que existe numa empresa desse porte é muito grande. E ali a gente sempre procurou trazer para o trabalho padrões rigorosos, por exemplo, quanto à iluminação, quanto à qualidade acústica, ergonomia, acessibilidade, né? E isso, ao longo do tempo, foi formando um diferencial. Então, a gente acabou sendo aquele escritório que é chamado quando o pessoal precisa resolver um problema. Às vezes, eles até tinham feito já um projeto com outro profissional, mas o projeto, na hora da sua execução, ou assim que ficou executado, se deparou com alguma restrição, com não atendimento a alguma norma, alguma coisa assim, e a gente muitas vezes foi chamado para corrigir, né, esse tipo de problema, especialmente nesses ambientes empresariais, porque eles são, né, fiscalizados. Tem o fiscal da CIPA lá, tem toda a questão, né, de atender a normativas, o Ministério do Trabalho e tal, por aí vai. E então esse gosto, né, pela precisão, pelo detalhe, né, ele sempre caracterizou o trabalho do escritório, que passou a se chamar Jazz Arquitetos, né, por volta de 2000, e justamente por trazer essa diversidade de experiências. Deixa eu retroagir um pouco, né? Ainda lá no final dos anos 90, o Luiz Henrique se elegeu prefeito de Joinville e ele foi para Curitiba pedir a indicação de um profissional para trabalhar no IPUG. E foi indicado o Norberto Sganzerla, que fazia parte da equipe do Rafael Greca, né, que era o prefeito que tinha sucedido ali o Jaime Lerner. Então, o Norberto, ele foi meu contemporâneo de faculdade. Quando eu estava entrando, ele estava se formando. Ele é um pouquinho mais velho do que eu, mas a gente chegou a conviver, né, por um período ali, nos primeiros 2 anos, e ele tinha notícias, né, da minha presença aqui em Joinville e da minha reputação de bom aluno, né, vamos dizer, na época da faculdade. Então ele me procurou e já no início de 97 começou talvez o nosso grande case profissional, que foi a história do Centro Eventos Cal Hanse, tá?
Então, o Centro Eventos Carl Hansen nasce de uma demanda da cidade de Joinville de atender a necessidade de um local melhor para o festival de dança, mas também para eventos esportivos e para a realização de convenções e eventos de negócios. Tá? Havia dentro da cidade um grupo de empresários que pensava no desenvolvimento da cidade, né? Ele era oriundo do pensamento nacional das bases empresariais, que era aquele movimento nascido em São Paulo, liderado, agora me falta o nome, mas era o cara da Metal Leve, tinha escrito o livro Virando a Própria Mesa, e não exatamente dentro da regra desse grupo, mas havia em Joinville um grupo de empresários multidisciplinares, né, de múltiplas áreas de desenvolvimento, que vinha pensando a cidade, e uma das pessoas que era expoente nesse grupo era o Edgar Meister, e o Edgar Meister, ele apoiou a candidatura do Luiz Henrique, se alinhou ao Luiz Henrique e trouxe para essa gestão do Luiz Henrique, era a segunda gestão, em 97, né, uma visão nova de desenvolvimento, que depois o Luiz Henrique elaborou, né, o Meister infelizmente ficou doente, veio a falecer, mas o Luiz Henrique, a partir daquela provocação, né, ele trouxe uma visão toda nova que ele chamava do ócio criativo. Ele foi buscar a filosofia do Domenico de Masi, né, e era sempre aquela preocupação. O que se antevia naquela época era o início da era da informática, o início da era da automação. E havia um receio muito grande de que a automação ela fosse desempregante. Então, que as indústrias do futuro, né, como se via naquela época, não gerassem empregos suficientes para a maioria da população. E aí, o plano era trazer o desenvolvimento em outros segmentos. Tá? A gente pode avaliar hoje, passados aí 25 anos, que esse plano foi muito bem sucedido, porque se no início dos anos 90 o PIB da indústria significava 80% da produção em Joinville, hoje ele está em torno de 40%, sem que a produção industrial tenha decrescido, muito pelo contrário, ela continuou crescendo. Mas o PIB em outros segmentos, comércio, prestação de serviço, tecnologia, logística, saúde, economia criativa, cresceu numa velocidade ainda maior, né, mantendo Joinville como a maior cidade e a mais desenvolvida de Santa Catarina. Bom, naquele momento, o Norberto recebeu o desafio de fazer o projeto do Centro Eventos Carl Hansen, e ele me procurou para saber se existiria em Joinville escritórios com competência para o desenvolvimento do projeto. E eu disse que sim, e nós tínhamos, né, uma forte atuação no associativismo entre os escritórios da cidade, e aí, quando foram feitas as licitações da prefeitura, um pool de escritórios ganhou essa licitação e passou a ser o prestador de serviço ali no desenvolvimento do Centro Eventos. E assim nós fizemos aquele projeto num tempo recorde, fizemos um projeto executivo de engenharia com elétrica, hidráulica, estrutura metálica, estrutura em concreto, armado, e uma série de outras características especiais do projeto, né, em pouco mais de um mês, com orçamento, com todas as especificações, e entregamos a tempo para fazer a licitação ainda no primeiro semestre de 1997. O Centro Eventos foi licitado, a obra começou em agosto de 98, e de 97, e foi inaugurada em junho de 98, então ela durou menos de um ano. Tá? E depois, durante a execução da obra, o Norberto me convidou para entrar na prefeitura, porque ele queria que eu acompanhasse a implantação da obra, mas não tinha como fazer uma licitação dirigida, né,
para garantir que eu fosse vencedor, por exemplo, para esse serviço de acompanhamento. Então, ele criou um cargo dentro da prefeitura, como acolhimento da Câmara de Vereadores, e montando uma estrutura que se chamava consultoria técnica, e que era uma estrutura parecida com o que já existia na Prefeitura de Curitiba, que era um setor de projetos especiais que era ligado ao gabinete do prefeito. Então a gente criou essa consultoria técnica do IPUJ, e aí eu passei a fazer parte, né, da equipe da Prefeitura de Joinville, exatamente nesse período aí em que estava iniciando a construção do Centro Eventos Carl Hansen. E dali, né, com um prefeito como o Luiz Henrique e um presidente do IPUJ como o Norberto Esgazerla, ali a gente começou a desenvolver uma infinidade de projetos para Joinville e para a comunidade. Naquele tempo também a gente tinha uma consultoria do Instituto Farol do Saber, que era um instituto liderado pelo Rafael Greca e que juntava grandes cabeças do IPUC de Curitiba. Então, essa consultoria tinha várias vertentes, tinha vertente fiscal, uma série de ações que se faz até hoje na tributação em Joinville veio dessa consultoria, mas tinha, claro, a vertente de arquitetura e urbanismo. E esse período, ele foi muito prolífico, assim, porque praticamente uma vez por semana vinha uma equipe de Curitiba, normalmente o Mauro Magna Bosco, que é um grande arquiteto, que já foi presidente do IPUC, o Fernando Canali, que hoje é o sucessor do Jaime Lerner no escritório e no Instituto Jaime Lerner, né? O Reginaldo Reinert, que era membro dessa equipe, que também já ocupou diversas funções lá em Curitiba, foi professor também, e eventualmente o próprio Rafael Greca. E com essa equipe, a gente toda semana ia estudar uma região da cidade. Então a gente montava, naquela época não existia Google Earth, né? Essas ferramentas que hoje são tão fáceis, né? Mas a gente pegou um mapa do IBGE, montou um mapa que tinha 2,5 por 2,5 metros em cima de uma série de mesas, né? Que era um mapa de toda a região. E a gente foi desenvolvendo todas as vocações regionais. E já naquele período, então, entre 97 e 98, a gente concebeu uma série de projetos e visões para o desenvolvimento de Joinville que estão se consolidando, né, nesses últimos 25 anos e praticamente todas foram confirmadas, né? Então, essa visão da serra e da transformação paulatina da área rural numa grande área de turismo rural, de lazer, de eventos, né, que se estende até Campo Alegre, municípios vizinhos, a visão de que o desenvolvimento logístico industrial ao longo da BR-101, ao longo dos principais eixos de logística, isso foi uma coisa que foi consolidada, a modificação, transformação do sistema de transporte, né? Então, a gente desenvolveu projeto ali, foram 10 estações da cidadania que modificaram toda a face da cidade, e ao longo do desenvolvimento desse projeto, novas discussões vinham surgindo diariamente. Então, dando como exemplo as estações, né? Havia uma discussão de qual seria a tipologia construtiva a ser adotada nesses projetos. Se trabalhar com concreto pré-moldado, como havia sido feita no Terminal Sul e Norte, já nos anos 90, ali, na época do Luiz Gomes, se trabalhar com estrutura metálica, né, para ter uma plástica formal mais livre, e nós acabamos buscando, no caso da maior parte dos bairros da cidade, atender uma demanda que foi percebida nessas visitas. A gente, nessas visitas com os consultores do Farol do Saber, a gente identificou uma carência de signos, né, de edifícios icônicos que trouxessem identidade para os bairros. Os bairros eram muito iguais, muito amorfos, assim.
com construções de 1 ou 2 pavimentos, sem uma tipologia que trouxesse identidade. E aí se elegeram as torres, tanto da estação ferroviária quanto do Corpo de Bombeiros, como ícones da cidade a serem reproduzidos, né, ou referenciados nos projetos das estações nos bairros. Então, as estações da cidadania, começando ali pelo Itaú e Iririú, que foram as 2 primeiras, e fazendo por último Piraberaba, Nova Brasília e Vila Nova, né, elas sempre vieram com uma torre, aproveitando que teria que ser uma torre de caixa d'água, mas com um tratamento formal, numa linha, né, do que a arquitetura se chama o regionalismo crítico, sempre referenciando as torres ou do Bombeiros ou da Ferroviária e criando ícones nos bairros, né? Então hoje você, quando anda tanto pela região sul, lá perto do Itaú, Guanabara, pelo Iririú, enfim, todos os bairros da cidade, você vai ver aquelas torres, né, com a cor característica e tal, que era a cor do sistema de transporte, servindo como um marco referencial na paisagem urbana, né, que era inexistente antes da presença desses projetos. Essa mesma visão de trazer uma qualidade urbana para os projetos arquitetônicos, ela se multiplicou para outros programas desenvolvidos pela prefeitura. Então, o que se passou a se chamar de escolas padrão, né, não era, como o nome pode sugerir, um projeto carimbo sendo reproduzido em cada lugar, mas toda uma definição de qualidades que as unidades escolares deveriam ter. Então, dimensionamento das áreas técnicas, das áreas de cozinha, né, para fazer a merenda, das áreas de treinamento esportivo, os mini centro-eventos, que tiveram diversas versões, diversas gerações, enfim, a qualidade, né, as salas multiuso que começaram a ser introduzidas nas escolas, os laboratórios de inglês, alemão, espanhol, informática, né, porque se entendia que o analfabeto do futuro era quem não soubesse trabalhar com computadores e falar mais de uma língua, né? Então essas visões foram introduzidas no campo das edificações públicas, que normalmente até então eram vistas como as mais simplórias, né? As mais, enfim, né? Acho que simplória é o nome que expressa bem, né? Que não tem um valor e uma relação afetiva, né? E essas novas escolas padrão, como foram a Hilda Krisch e outras aí a partir dela, né, criadas pelas equipes lá do IPUJ, pelo Oscar, pela Nilzete e toda a equipe, elas trouxeram também essa visão de qualidade para as obras públicas, né? E essa visão de que cada bairro precisa ter uma imagem de referência. E isso acabou, ao longo do tempo, se consolidando também. Hoje a gente identifica com clareza as centralidades nos bairros da cidade, né? E os bairros tendo uma vida própria. Enfim, os bairros de Joinville aí hoje têm 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Por si só já seriam cidades pequenas aí, né? Ou maiores do que muitas outras cidades que nós temos aqui no nosso estado, por exemplo. Bom, esse período ali, então, se estendeu de 97 até 2004. Luiz Henrique foi para o governo do estado, Tebaldi sucedeu, depois Tebaldi se elegeu, e nesses 8 anos, né, a gente teve ali uma produção ininterrupta com projetos extremamente significativos, né? Inclusive a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, o Teatro Juarez Machado, o Centro Eventos como um todo, né? O Expocentro de Mundo Dobrova, o Centro de Convenções Alfredo Saufer, mas também nesse período a gente desenvolveu outros projetos, tanto na atividade de escritório, que continuava,
E mais tarde, saindo da prefeitura, aí mais ainda, né? Então, ao longo ali dessa década de 2000 a 2010, nós realizamos projetos em vários lugares de Santa Catarina e, inclusive, diversos projetos em outros estados do Brasil, tá? Ali, eu tinha o meu escritório de arquitetura, né, desde 1990, e no final ali de 99, eu convidei dois colegas, o Vânio e o Vladimir, para se tornarem sócios, e a gente refundou o escritório, agora com a denominação Jazz Arquitetos, né? E o Jazz era uma brincadeira de Joinville Associados, mas também uma referência à música, né? Que harmoniza tendências musicais completamente diferentes. O Vânio era um era não é, né, um arquiteto maravilhoso, mas enfim, ele tinha um background rural, né, ele é um homem do campo, hoje aposentado, ele mora numa fazenda em Bom Retiro, cria gado, e o Vânio também tinha uma experiência internacional no Japão. O Vladimir é um cara da praia, surfa, né, tem essa batida, morava na praia, inclusive, e tinha uma experiência internacional nos Estados Unidos. E eu era o cara mais urbano e tinha uma experiência internacional na Europa, na Alemanha. Então a gente juntava essa experiência de cada um e juntos a gente tinha uma sinergia muito boa e começamos a fazer diversos projetos para outros lugares, né? Então, projetos de centros de eventos, de teatros, de escolas, de redes de transporte, consultorias em urbanismo, né? E a gente montou um sistema de uma rede de consultores. Tá? Então, acho que isso também foi uma inovação que já vinha desde aquela experiência, né, do associativismo lá dos anos 90, aonde nós éramos todos escritórios de porte pequeno e médio, mas que tinham uma rede de relacionamento. Então, se um consultor de mobilidade lá de Lages precisava do trabalho de arquitetura, nos indicava, e vice-versa, né? A gente fazia os projetos de teatros trabalhando com fornecedores de acústica de Curitiba, de cenotecnia de São Paulo, e coordenando essa rede, né? A gente também tinha experiência, né, da Salfer, com mais de 100 lojas em mais de 60 praças diferentes. Então, a rede de escolas e igrejas da Igreja Adventista, né, que a gente atendia, fazendo projetos em todo o estado também. Então, a gente tinha uma presença constante em todo o estado. A gente trabalhava de dia na prefeitura, depois eu saí da prefeitura, fiquei dedicação exclusiva ao escritório, mas e os outros profissionais iam à noite ali, no final da tarde, à noitinha, a gente ficava lá até 9, 10 da noite todo dia. Chegamos a ter 12 pessoas trabalhando no escritório e atuando aí que nem os malucos, fazendo mais de 200 projetos por ano para todo o estado. Então foi um período assim, aquele apogeu profissional, né? Nós todos lá entre os 30 e 40 anos de idade, o gás todo, trabalhando das 7 da manhã até 10, 11 da noite todo dia, ganhando bastante dinheiro, né, fazendo tudo que a gente queria, comprando a casa própria, trocando de carro, fazendo viagens, né, realizando aí os sonhos do profissional liberal, né, e, mas, e principalmente exercendo a profissão na sua plenitude, né, que eu acho que isso é o sonho da maioria dos profissionais, né? Exercer a profissão na sua plenitude. Então, todo dia tinha um desafio profissional novo, eram projetos complexos, projetos feitos em cidades diferentes, que têm legislação urbanística diferente, têm requisitos diferentes, trabalhando com fornecedores, né, de projetos complementares, projetos de engenharia, projetos de cenotecnia, projetos de acústica, projetos de iluminação,
de comunicação, de sonorização, de iluminação cênica, né? Então, mas foi uma fase muito feliz, eu diria assim, como profissional, né? E, e essa fase, ela durou aí até 2012, 2013, aonde por outras questões, né, o Vânio e o Vladimir acabaram assumindo cargos, né, de direção lá. O Vlad virou presidente do IPUG, o Vânio era o diretor da UGP do Fomplata e tal, e acabaram se afastando do escritório para conduzir, né, essas missões ali no poder público, e eu, por minha vez, me afastei da prefeitura para tocar as atividades do escritório. Nessa época, estava fazendo ali o teatro do, do Elias Moreira, né, o Teatro Anitta, como se chama hoje. Estava, inclusive, coordenando a execução da obra, estava com obras na Tupi, na Embraco, também, que exigiam uma dedicação, e um atendimento em horários comerciais e tal, que dentro da prefeitura era impossível fazer. Então a gente acabou se despedindo, né, ali, separando as atividades do escritório, mas sem nunca, durante ali mais de 12 anos, né, trabalhando junto, quase 14 anos, sem nunca ter tido uma briga, um desconforto, um mau humor, assim. Então são dois profissionais ali que se tornaram, né, continuam sendo grandes amigos e com quem a gente pode contar aí até o fim da vida, né? E também nessa jornada dentro do escritório e também na prefeitura, né, foram surgindo outros profissionais que acabaram trabalhando com a gente, muitos até começando como estagiário, depois continuando. Por exemplo, o Paulo Klein, o Regines Pabireski, que também começou, foi aluno, foi estagiário, depois foi meu sócio lá no escritório e continua como um grande amigo, né? Hoje toca o escritório dele. E tantas outras pessoas aí que eu não vou nem falar o nome, porque senão vou esquecer a metade. Mas, né? Nossa, enfim. Sara, Luana, Isadora, tantas pessoas que já trabalharam com a gente ao longo desse tempo todo. Além dos parceiros, né, colegas, como o Walter Zimat, que foi um grande parceiro de muitos projetos, com a equipe toda, né, da 3D Arquitetura e Construção, e, enfim, o Narlock aí, né, o Narlock e o Bicudo da Yoshi Engenharia, que também foram parceiros em muitos projetos, e o Celso Dobner, que fez vários projetos estruturais, depois o Landir e tal. Enfim, tem muita gente aí com quem a gente trabalhou, Pedro Alacon, Marília, na parte de hidrossanitário, Mozart. Olha, a lista é interminável, né? E eu acho que isso é uma parte também legal dessa história, porque de todo mundo com quem a gente trabalhou ao longo aí, né, são 35 anos aí que estamos completando, todos ficaram amigos. Não tem ninguém com quem eu trabalhei que eu diga que ficou uma relação ruim, ou de desafeto, ou de desconforto, né? Isso é uma conquista muito grande também, tá? Porque isso vai além da profissão, né? Que é a própria vida. E, enfim, e agora falando da minha fase mais recente, né? Em 2020 surgiu ali a demanda que o prefeito eleito, Adriano Silva, fez um processo seletivo para escolher, né, as pessoas que iam fazer parte da equipe da prefeitura. E nós, nos nossos grupos ali de arquitetos, planejadores urbanos, professores, né, olhamos com uma certa dúvida, né? Será que esse negócio é sério, é para valer?
né? E, e eu falei ali com o pessoal, bom, vamos nos inscrever, vamos ver se eles vão encontrar profissionais mais qualificados que a gente, né? Porque vai ficar feio também se botarem qualquer um lá que não tenha currículo, que não tenha história, né? Como o pessoal ali do nosso grupo tinha. Eu vou fazer um parênteses, voltar lá no tempo também, uma outra coisa que é muito importante, que a partir do final dos anos 90, ali, exatamente após a construção do centro de eventos, né? Eu fui convidado para dar aula de arquitetura na faculdade da UNERJ ali, que era em Jaraguá do Sul, e depois foi comprada pela Católica, né? A Católica depois trouxe o curso para Joinville. E depois dei aula também na Tupi, né? Na Sociesc, e por último ainda no Senac. Então também, poder ter a oportunidade de realizar essas 3 atividades profissionais, trabalhar no escritório, trabalhar na prefeitura, né, no poder público, e trabalhar com o ensino de arquitetura e urbanismo, foi uma realização profissional muito boa, né? Porque afinal a gente atuou em todos os campos da profissão, e foi também um aprendizado muito grande, né? Porque cada segmento desse tem seus desafios, né? Então, a presença na faculdade é uma coisa muito instigadora, porque a gente tem que ler, tem que estudar, tem que estar a par de tudo que está acontecendo, de todas as novidades, porque os alunos estão, né? Eles estão lá, as esponjinhas, como a gente diz, né? Absorvendo conhecimento, especialmente hoje em dia, né? Com a internet e tal, que aquilo está na palma da mão 24 horas por dia, né? No poder público, a gente tem que aprender a questão da política. Então, não pode ser o queixo duro lá, aquele da técnica pela técnica. Tem que ter o relacionamento com a comunidade, por exemplo, hoje eu ajudo a coordenar lá o conselho da cidade, né? Mas também tem que ter essa relação com os vereadores, com as outras forças políticas, com associações, lideranças, entidades que têm o papel, né, de conduzir a sociedade como um todo, e a gente tem que ter essa participação, né? E, e a vida profissional do escritório, com a experiência também das demandas de uma realidade de ser empreendedor no Brasil, né? Tanto para nós ali no escritório, quanto para os nossos clientes. Então, a gente enfrentou desafios. Eu lembro disso, que eu gosto muito de falar, do tempo lá da Salfer, por exemplo. Às vezes a gente tinha 14 dias entre a escolha do ponto e a inauguração da loja. Então a gente tinha que dar um jeito ali e ficar municiando todos os fornecedores, né? Você imagina todo o kit que vai numa loja, mobiliário, gôndolas, sistema de iluminação, computadores, pintura, comunicação visual, né? E tinha que municiar todo mundo de informações suficientes para a loja poder abrir dali a 14 dias. E a gente teve sucesso sempre, né? Então, se tinha que viajar, virar à noite, dormir no carro, todo tipo de experiência a gente fez para que o projeto desse certo. E, ao mesmo tempo, tinha um momento da, da glória, né? Como a gente diz, por exemplo, a gente fez grandes estandes de feira para Tupi, para Amanco, e aí ir visitar as feiras lá em São Paulo, vendo aquele trabalho realizado, né? Vendo a visitação, ou mesmo aqui em Joinville, as grandes feiras, né? Então, especialmente porque a grande feira estava no pavilhão, que a gente também desenhou, e porque era parte do projeto de desenvolvimento que a gente também ajudou a criar, né? Então, assim, acho que esse sentido de uma participação profissional que vai além do técnico, mas vai também para o cidadão engajado no desenvolvimento da comunidade, né? E, e acho que tem uma palavra que sintetiza isso muito bem, e aqui eu vou lembrar do Rafael Greca, porque o Greca é barroco, né? Então ele faz uma descrição que eu não vou saber repetir, né? Mas é da alegoria da oportunidade.
né? Então, acho que ao longo dessa trajetória, né, desses 35 anos, eu nunca desperdicei, não vou dizer que nunca, mas assim, eu acho que o sucesso que a gente conseguiu, as realizações que a gente conseguiu, foram decorrentes do fato da gente estar atento às oportunidades, né? E de a gente saber se adaptar a essas oportunidades e também de quando aconteceram essas oportunidades a gente ter se dedicado muito para que isso desse certo, tá? Então, quando inaugurou a sede do Bolshoi em Joinville, o prefeito Luiz Henrique, né, falou no seu discurso, se dirigindo às esposas minha e do Vânio Kuntze, né, que era o outro arquiteto ali que estava direto na obra, dizendo, eles estavam aqui, eu sou testemunha, todas aquelas noites, todos aqueles domingos, eles estavam de fato aqui na obra, porque foi uma obra em tempo recorde. Nós discutimos fazer obra em outubro e inauguramos em março, uma obra de 4.000 metros quadrados, né? Então era sempre assim, grandes desafios, a gente encarava o desafio como uma oportunidade e realizava, né? E era uma coisa muito pragmática, muito objetiva. Bom, quando o Adriano Silva fez o processo seletivo aqui para secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Joinville, eu me inscrevi no processo, não tinha relacionamento político com o Adriano, eu tinha visto ele pessoalmente uma única vez, não tinha assim um relacionamento com o Partido Novo, e estava cerca de 8 anos afastado já da prefeitura, né? E foram passando várias etapas ali do processo seletivo, sempre pela internet, eram questionários e psicotécnicos e tal, até que um belo dia eu recebi um telefonema perguntando se eu podia participar de uma entrevista. E aí fui no dia seguinte, de manhã, e nessa entrevista, na verdade, já era, né, para anunciar que eu tinha sido a pessoa escolhida e apresentar o resto da equipe, começar todo o trabalho, assim. Então foi uma alegria assim muito grande ter voltado para a prefeitura desta forma, né? Não por uma indicação política e tal, mas realmente por ter sido selecionado num processo seletivo. Depois eu vi quem era segundo, terceiro lugar, né? Um processo aí que teve quase 100 candidatos por vaga, tá? Então realmente a nossa competência, a nossa história, a nossa reputação, né, nossa experiência, tudo isso contribuiu para que a gente fosse o escolhido, né? E, e a partir daí, a gente veio também, eu me imbuí de pegar essa oportunidade e dar uma dedicação especial. Então, acabei encerrando as atividades, né, paralisando as atividades do escritório, porque em alguns momentos os clientes que eu tinha no escritório poderiam me colocar em conflito de interesse, né, com as ações que eu tinha que tomar como secretário de planejamento na prefeitura. E, e também porque eu entendia que esse é uma função que exige uma dedicação integral, né, uma dedicação exclusiva. Parei de dar aula, parei de trabalhar no escritório e foquei na dedicação exclusiva nesse cargo, né. E E o primeiro momento foi um momento assim muito difícil, né? A gente esquece rápido, mas a gente assumiu em meio ao auge da pandemia. Pandemia, né? Fechou tudo no dia 16 de março de 2020. A gente assumiu ali no 1º de janeiro de 2021, num momento em que estava todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo usando máscara, ninguém sabia o que ia acontecer, ainda não tinha vacina, né? Enfim, a gente viveu um momento terrível.
E um dos primeiros desafios que eu tive que enfrentar não foi um desafio de arquiteto, nem de planejador urbano, mas foi o desafio de, como secretário de Planejamento de Desenvolvimento Econômico do município, coordenar, né, uma sala de guerra que a gente montou, um comitê, para acompanhar a Covid e saber o que a gente ia fazer. Então, diariamente a gente se reunia recebendo as informações da Secretaria de Saúde, com o pessoal das entidades empresariais, CDL, a Comac, a Jorpem, OAB, Convention Bureau, enfim, todos os segmentos aí que tinham um impacto, né, forte na pandemia, e tínhamos que decidir como lidar com as restrições. A cidade vai fechar, a cidade vai ficar aberta, o que é melhor? O que a gente pode fazer para melhorar o atendimento e para diminuir a contaminação? E aí a gente começou a trabalhar com uma coisa muito legal, que eu acho que talvez agora vá se tornando a marca do nosso trabalho, né? Que é trabalhar com a ciência de dados. Então a gente se deparou com uma situação tão delicada, onde a gente estava decidindo coisas que tinham impacto direto na vida ou na morte de outras pessoas. E aí a gente não podia ficar tomando decisão baseada em palpite, opinião, e nós começamos a fazer monitoramento. Então a gente foi percebendo algumas coisas assim. A gente tinha, de um lado, uma determinação, que era do próprio prefeito, né, que se a cidade não tivesse capacidade de receber todas as pessoas que procuravam assistência à saúde, a cidade tinha que parar. Então era um esforço muito grande para aumentar, né, a capacidade das UTIs, principalmente a questão dos respiradores, e aí houve um engajamento tremendo, né, de toda a sociedade, mas especialmente das empresas, a CIG. A CIG construiu um andar inteiro no Hospital São José, reformou o PA Leste para se tornar uma UTI de campanha, né, se tornou um grande hospital lá com 26 leitos, né, de UTI. A gente aumentou a capacidade dos leitos com ventilador em Joinville de menos de 100 para perto de 400, e isso foi fundamental para garantir que todo mundo que tivesse contraído, né, a Covid pudesse ser atendido. Mas, além disso, a gente fez um trabalho de monitoramento dos grupos, né, individualmente. Então, esse monitoramento nos permitiu identificar que, por exemplo, pessoas que estavam em ambientes mais disciplinados, como trabalhadores de grande indústria ou até alunos das escolas, tinham menos índice de contaminação da Covid do que pessoas que estavam em casa, porque na prática as pessoas não ficavam em casa, acabavam saindo, fazendo outras coisas e acabavam transmitindo a doença ou se contaminando, né? Então a gente foi um trabalho de formiguinha para identificar que tinha a turma que joga futebol ali no campinho, não sei aonde, depois, né, além de jogar futebol com máscara, ninguém conseguia, e depois iam tomar uma cervejinha, e aí ninguém toma cerveja com máscara, e ali estava acontecendo a contaminação. Então, teve lá a proibição de vender bebida alcoólica à noite e tal. Então, uma série de detalhes, assim, que foi um acompanhamento passo a passo, né? Graças a Deus isso passou, mas assim, quem vivenciou aqueles dias sabe da nossa angústia diária, né, de receber os dados e torcer para que tivesse menos gente contaminada, que tivesse menos óbito, né? E depois teve um período de recrudescimento da doença, ela aumentou de novo, até que finalmente veio a vacina e né, basicamente já acabou a Covid, né? Então ali foi um momento muito marcante, né? Estar nessa posição, coordenando esse comitê de crise que englobava todas as entidades aí profissionais e empresariais da cidade. Mas agora vamos falar das coisas boas, né? A gente também, nesse período que
que somou ali o planejamento urbano com o desenvolvimento econômico, acabou fazendo uma coisa que Joinville nunca tinha feito, que dá início a um plano de desenvolvimento econômico no município. Então nós começamos a elaborar o chamado PDEM, né? Depois o Fernando Bade e o William Escher deram continuidade, mas esse plano ele foi fundamental porque ele veio com uma visão muito clara, e aí nós tivemos uma contribuição que eu tenho que destacar do Sebrae, que foi espetacular, foi muito além do que eu esperava, né? A consultoria, a contribuição do Sebrae, mas esse plano trouxe uma visão clara dos segmentos estratégicos, aqueles que mereciam ser incentivados ou apoiados pela prefeitura, porque são aqueles que dariam mais retorno, ou social, ou em forma de impostos, né? E com esses tributos a cidade poderia daí investir nas outras áreas. Então, o PDEM ele trouxe uma visão clara do desenvolvimento e foi estratégico para que a gente tivesse uma visão de como Joinville devia se desenvolver. Um segundo movimento ali também em paralelo a isso, já na área de planejamento urbano, foi a condução do plano diretor. A gestão anterior do UDO tinha colocado em 2018 o plano diretor na Câmara de Vereadores e o plano estava parado e tinha ficado parado no final da gestão e depois continuado parado durante a pandemia, né? E havia uma discussão muito estúpida aqui na cidade, porque se entendia que os vereadores não teriam autoridade para discutir o plano diretor, enfim, a gente tinha aqui e tem ainda, né, uma categoria especial de pessoas na cidade, são os professores de Deus, corregedores gerais do universo, que gostam de dizer o que é certo e errado para todo mundo, e normalmente certo é o que eles pensam e errado é o que todos os outros pensam ou fazem, né? E essas pessoas durante muito tempo ficaram em cima do plano diretor e da lei de ordenamento territorial e com uma contribuição ruim, com uma contribuição burra, porque as coisas de mérito, de conteúdo, não interessavam para eles, eles só interessavam em regimento, regulamento, redação, vírgula, parágrafo, não sei o quê, quem pode, quem não pode, se foi democrático, se não foi e tal. E eles venderam um peixe podre de que vereador não era democrático, entendeu? Então, que a Câmara não teria legitimidade para discutir legislação e a gente foi lá na Câmara ouvir, né? Às vezes até de consultores e assessores da própria Câmara. Ah, mas não pode? Não, claro que pode. Claro que o vereador pode fazer emenda no projeto de lei, pode conduzir. E a gente construiu ali uma parceria, um trabalho a quatro mãos, né? Junto com a Câmara de Vereadores, com vários vereadores ali, para concluir a revisão do plano diretor. Então, o arcabouço do plano veio do governo anterior, mas a gente conseguiu, junto com os vereadores, introduzir questões estratégicas no novo plano, né? Entre essas questões estratégicas, a visão de que as orlas de Joinville elas não serviam apenas para a preservação da natureza, mas elas também servem para o desenvolvimento das atividades náuticas, né? Atividades de navegação, de turismo náutico, de esporte aquático, etc. Para a visão de que a cidade precisa expandir seu território, porque os municípios vizinhos tiveram um desenvolvimento muito grande nos últimos anos e estão encostando em Joinville, né? E que em algumas regiões da cidade a vocação para o desenvolvimento urbano era muito maior do que a vocação para a atividade agro-silvo-pastoril, que praticamente não existia mais nesses lugares, enquanto que tem outros onde a atividade agro-silvo-pastoril é forte, né, e lá deve ser estimulada e protegida, né, mas assim, e também visões de que
a gente precisa simplificar, né? Desburocratizar. Então, criar as bases, e isso o plano diretor trouxe, para procedimentos de licenciamento urbanístico e ambiental integrado, para processos autodeclaratórios de licenciamento, e também para que a base do zoneamento urbano não ficasse focada unicamente no código CNAE das atividades, né, no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, mas sim no nível de risco e de incômodo que uma atividade pode trazer. Então, por exemplo, não preciso proibir uma atividade de estar num bairro que é predominantemente residencial, por essa atividade ser de natureza industrial, se a natureza da atividade não produzir grande risco e não produzir incômodo para a vizinhança. Tá? Esse projeto, por exemplo, que depois foi regulamentado na nossa gestão, né? Esse ano ontem eu peguei a estatística, já foram mais de 400 empresas abertas dentro dessa nova modalidade. Tá? Então, mostrando aí a dinâmica de crescimento, né, de oportunidade, geração de renda, de emprego, desenvolvimento de Joinville. E no planejamento urbano geral, a gente fez uma organização também muito forte. Então, primeiro, a gente, como prefeitura, como gestão, a gente fez uma separação das responsabilidades, né? Então, a gestão do trânsito do dia a dia, ela é concentrada no Detrans, a gente dá apoio técnico e faz o planejamento das grandes estruturas viárias. A gestão do transporte coletivo fica no CEINFRA, né? E também a gente faz um planejamento, mas não interfere na gestão da operação. E com essa nova característica dos secretários serem escolhidos pela sua competência técnica e não por uma indicação meramente política, né, a gente conseguiu criar uma equipe de extrema colaboração recíproca. Então, nesses últimos 4 anos, a gente tem tido assim, um processo muito bem sucedido, porque as ações são realmente resultado de uma colaboração entre secretarias. E muitas das ações que a gente está fazendo agora não são visíveis, né? O planejamento urbano tem essa característica. Eu sempre falei para o prefeito, o planejamento é invisível. Quando você calça uma rua, pavimenta ali, constrói uma ponte, pronto, né? Faz uma escola, um posto de saúde, todo mundo vê, né? Agora, a ação que a gente faz de preparar a cidade, de fazer as transformações no planejamento, que é o que vai permitir a cidade ter a sua vida, é o que vai permitir que cada cidadão individualmente desenvolva a sua carreira, desenvolva a sua empresa, desenvolva a sua atividade. Esse é um trabalho invisível. As pessoas só se deparam com o planejamento urbano quando elas se deparam com uma proibição. E a gente tinha aqui em Joinville histórias curiosas, para não dizer absurdas. Por exemplo, na última revisão do plano diretor, houve uma redução do perímetro urbano que colocou para fora do perímetro grandes indústrias, tá? Multinacionais presentes da cidade. E com isso comprometendo os projetos de investimento. Então, Joinville perdendo investimento porque por um erro qualquer, e aí nenhum dos professores de Deus viu, né, o erro acontecendo, porque eles olhavam para o que não interessava, né, e estavam tirando as oportunidades de Joinville. Então, não vou citar aqui o nome da empresa, mas Joinville está recebendo agora um investimento de 840 milhões de reais num centro tecnológico de uma grande empresa dessas, porque a gente voltou lá, fez 2 proposições de lei, na verdade 3, para garantir, não só corrigir o erro que tinha sido feito, mas para assegurar para a empresa a vontade que a cidade tem
de que essa empresa continue se desenvolvendo aqui, né? A gente até brincou, macaco que é banana, a gente quer que vocês continuem em Joinville e tragam novos segmentos, né, para Joinville. Tá? Enfim, esse trabalho é extremamente bem sucedido. Joinville voltou a se tornar uma das cidades preferidas para as empresas investirem aqui no Brasil. A gente corrigiu um discurso meio mal elaborado que existia na gestão anterior, de que só área de TI, que tinha futuro, que então a indústria tradicional não era importante, né? A gente resgatou essa importância dos setores tradicionais, e aí com o Plano de Desenvolvimento Econômico, né, coordenou isso com os setores estratégicos e tal para o desenvolvimento da cidade. Então, assim, uma cidade funciona, isso quem diz é o Alain Berthaud, né, são grandes especialistas no mundo inteiro, a partir do momento que elas são mercados de trabalho grandes e complexos. A maioria das pessoas veio para Joinville para trabalhar, né? Quantos aqui que estão assistindo essa gravação são pessoas que vieram para Joinville porque aqui tinha uma faculdade que podia ser cursada e ficaram aqui porque aqui tinha oportunidade de trabalhar, né? Então, é isso que faz a cidade acontecer. Então, quando a gente garante o sucesso do mercado de trabalho, né, a qualidade do mercado de trabalho, a qualificação, o resto vem junto, porque a maior dificuldade que a gente tem é a dificuldade econômica. Então, numa cidade como a gente tem vivido nos últimos anos, com pleno emprego e com as empresas em crescimento, a gente tem uma estabilidade social, a gente tem, né, a garantia também de arrecadação, que permite fornecer o serviço público com maior qualidade, maior estabilidade, maior previsibilidade, e trazer essa visão. Então, não se trata só de trabalhar com conceitos de urbanismo, que o modelo de cidade ideal é o modelo XPTO, Barcelona, não sei o quê, papapá, mas de realmente tentar entender a nossa realidade, né? E essa visão a gente veio trazendo para todos os planos e projetos da Secretaria de Planejamento Urbano, né? E introduzindo a ciência de dados urbanos para ter uma eficácia, para ter uma qualidade de informação cada vez maior. E isso deu resultado ao longo aí do segundo semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano. Nós recebemos 12 prêmios e menções honrosas e troféus e certificações, tá, de boas práticas na área de habitação, parceria com a Secretaria de Habitação, na área o projeto dos passeios públicos, que foi uma ideia que saiu da cabeça do prefeito, que a gente fez em parceria com a CEINFRA, SAMA, CEPUR, as outras secretarias, os projetos de Smart Mobility. Então, Joinville é pioneira. Para quem não sabe, nós somos o maior utilizador do hemisfério sul do software de simulação de tráfego desenvolvido pela Agência Aeroespacial Alemã, né, e ganhamos prêmios internacionais já por causa desse trabalho. Tá? Então, é um trabalho que vai se tornando cada vez mais qualificado, né, e com foco no cidadão. Ao mesmo tempo, nós mantemos lá uma abertura democrática muito grande, a participação social. No ano passado, né, que a gente vai fazendo essa contabilidade, foram mais de 45 audiências públicas que nós participamos. Além disso, todas as reuniões do Conselho da Cidade, tá, que além da reunião mensal tem as reuniões de câmaras técnicas, então devem ter sido aí perto de 20 reuniões ou mais também, certo? Além de outras reuniões com vereadores, com lideranças, visitas aos bairros, reuniões na própria prefeitura, né, que recebendo pessoas de diversas regiões da cidade. Então, assim, entender a cidade real, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, entender quais são os problemas que eles têm, né, e atender, né, resolver problemas, não ficar inventando modelos e querer impor modelos eruditos, vamos dizer assim, mas realmente atender as pessoas. E a avaliação que a gente tem é muito positiva.
nas duas pontas, tanto na ponta tecnológica, nessa comunidade, né, que vai nos eventos aí de Smart Cities, Summit Cidades e por aí vai, onde a gente tem recebido esses reconhecimentos e premiações, mas também quando a gente anda na cidade e vai numa Vigorelli, vai num passeio público do Paranaguá-Mirim, né, tantos outros lugares aí que a gente anda pela cidade, e vê a felicidade das pessoas em ver finalmente a cidade ser tratada por igual, ser tratada com qualidade, né? E essa visão republicana, como a gente diz, né? Não ficar só fazendo jogos políticos e coisas desse tipo. Acho que tem evidências bem fortes disso, né? Nenhum secretário municipal, por exemplo, é candidato a vereador. Isso eu acho que é talvez um recorde histórico aí nos últimos 50 anos, né? Mas isso mostra que é um trabalho profissional. Tá? E daí nas áreas que envolvem arquitetura, urbanismo, engenharia e tal, que envolvem, né, nossa Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Infraestrutura, Departamento de Trânsito, Secretaria de Meio Ambiente, né, principalmente Águas de Joinville, enfim, a gente tem tido assim um trabalho técnico muito rico, de muita colaboração. Tem vários profissionais aí das equipes aproveitando e fazendo seu aperfeiçoamento acadêmico, escrevendo artigos, fazendo apresentações em congressos e tal, com os cases que a gente está podendo desenvolver aqui na prefeitura. E eu acho que a maior evidência é a satisfação das pessoas, o desenvolvimento econômico que não teve interrupção, né? O sucesso aí dos vários segmentos, a gente atende aí a construção civil, por exemplo, né? Os estudos de impacto de vizinhança, foram mais de 50 estudos de impacto de vizinhança nos últimos anos, isso mostra a quantidade de empreendimentos de grande porte, né? Evidenciando o quanto as pessoas estão dispostas a investir em Joinville, né? Então essas são de fato as evidências que comprovam o resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E para o futuro, né, como uma visão de futuro, eu acho que avançar ainda mais na ciência de dados urbanos e quem sabe aí no futuro criar modelos aí para exportar esses dispositivos e artefatos que nós criamos nessa gestão aqui em Joinville, para que isso se multiplique aí para tantas outras cidades médias brasileiras que têm também problemas parecidos e que podem, né, se servir dessas nossas soluções. Então, Joinville, de uma cidade que copiava modelos do IBAN e do IPUC, né, o nosso sonho, que já está aqui praticamente começando a se realizar, a ser também uma cidade que exporta know-how aí em arquitetura e urbanismo. Acho que é isso. Muito obrigado.